Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Renato Reis, professor de filosofia de vocês, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro de filosofia da primeira série do ensino médio. O título desse capítulo É possível definir a liberdade? Nesse título aí já está incluído e é fácil de identificar qual é o ponto principal desse capítulo, que é a liberdade. Essa palavra tão importante para a sociedade, tão importante para o ser humano, para a humanidade, né? Esse sentimento que todos nós almejamos. Mas quais são as visões filosóficas acerca dessa palavra? O que é liberdade? Nós sabemos, nós entendemos realmente o que é liberdade? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse capítulo. Primeiro, a definição mais comum de se ver de liberdade é poder fazer o que bem entender. Liberdade, eu sou livre quando eu posso fazer o que eu quero. Então, eu não sou livre geralmente porque eu não posso fazer o que eu quero. Numa sociedade, nós estamos permeados aí e organizados através de regras, de leis. E essas leis, obviamente, acabam fazendo com que a nossa liberdade seja, de certa forma, nesse ponto de vista, cerceada. Mas será que só existe esse tipo de liberdade? Quais são os demais tipos de liberdade? Bem, primeiro, é importante deixar claro que a palavra liberdade, ela não é uma palavra unívoca, ou seja, ela não tem somente uma definição. Ela tem diversas definições. E o livro traz para vocês aí 3 definições básicas da palavra liberdade. Primeiro, liberdade de ação. Segundo, liberdade da vontade. E terceira, liberdade da razão. A gente começa a falar sobre liberdade na parte da liberdade da ação. Trago aqui Thomas Hobbes, filósofo inglês que fazia um debate importante sobre essa questão. Para ele, liberdade é a ausência de impedimentos, é a ausência de obstáculos. Somos livres quando podemos sim fazer aquilo que quisermos sem termos obstáculos e impedimentos. Porém, é importante deixar claro que esse tipo de liberdade, ela nunca vai ser uma liberdade absoluta e, ao mesmo tempo, nunca vai ser uma liberdade nula. Como assim, professor? Vou utilizar um exemplo. Nós vivemos, como eu falei, numa sociedade com regras, com leis. Essas regras e leis, elas organizam, de certa forma, essa associação de indivíduos que chamamos de sociedade. Então, se nós estamos num carro, por exemplo, estamos num carro e paramos no trânsito. Estamos presos dentro desse carro. Não podemos ir nem para frente, nem dar ré, nem ir para os lados, porque em todos os locais tem outros carros. Eu tenho a liberdade de sair com o meu carro e ir para outro lugar? Não tenho essa liberdade. Porque eu tenho um obstáculo ali que me impede, que me ausenta de ter essa liberdade. Porém, ao mesmo tempo, como eu falei, nem toda liberdade é nula, né? As liberdades não são nulas. Eu posso simplesmente levantar do meu carro e ir andando para outro lugar. Pronto. É uma decisão minha. Eu sou livre para fazer essa escolha. Eu vou ter o obstáculo de um tipo de liberdade, mas a minha liberdade não vai ser totalmente nula. Thomas Hobbes traz esse debate à tona. Já John Locke, por exemplo, filósofo aí que teoriza muito sobre o liberalismo econômico, ele fala que a liberdade ela está junto da condição de lei. Aonde não há lei, também não há liberdade para John Locke. Olha a diferença.
né? Se para Thomas Hobbes a liberdade está ligada com a ausência de impedimentos e de obstáculos, para John Locke a liberdade está ligada a ter leis, a ter regras, porque somente com regras e com leis é que os indivíduos poderão se organizar livremente, sem medo de perderem a sua liberdade. Como assim, professor? Mais um exemplo, agora na visão de John Locke, né? Nós temos uma propriedade privada, uma casa. Se não existe lei, se a sociedade em si vive através da liberdade sem leis, essa casa pode a qualquer momento ser invadida, ser tomada por outras pessoas. Então, John Locke coloca que aonde não há lei, também não há liberdade. Porque a nossa liberdade está ligada diretamente ao fato de termos segurança de sermos livres. Essa é a liberdade de ação. A nossa liberdade de ação, para John Locke, deve sim ter regras, deve sim ter leis, para que não possamos fazer qualquer coisa. Bem, a liberdade de ação é dentro desse entendimento. A forma que vamos agir. Já uma outra definição de liberdade é a liberdade da vontade, que está diretamente ligada a uma questão bem filosófica, tá? É uma questão de compreender como a liberdade pode ser colocada dentro da nossa sociedade. E quem faz um debate importante sobre essa questão é um filósofo super conhecido, Aristóteles, que vocês com certeza, lembram, que nós já falamos diversas vezes. Aristóteles ele faz um debate importante da questão da vontade. Para ele, quando nós sabemos o que é bom, quando nós entendemos o que é o bem, nós tendemos a fazer a escolha de fazermos isso. A escolha livre de fazermos o bem. Porém, o homem ele é livre dentro da sua vontade, da sua escolha, para agir ou não dessa forma. Então, a pergunta que permeia a liberdade da vontade é: nós realizamos livremente as nossas decisões porque queremos realmente fazer aquilo ou nós somos influenciados por alguma coisa a fazer aquilo? Nós somos livres de verdade? A nossa escolha ela é baseada em algo que nós conhecemos, que nós descobrimos, que nós entendemos, ou ela é simplesmente da nossa cabeça? Essa é a pergunta importante que permeia a parte da liberdade da vontade. Aristóteles ele não conseguiu chegar ao entendimento do livre-arbítrio, a palavra do livre-arbítrio. Porém, tudo isso que ele queria dizer já estava ligado a essa palavrinha, que foi cunhada anos depois, bastante tempo depois, por um filósofo chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho via que as nossas escolhas elas estavam ligadas diretamente ao desejo que nós tínhamos em fazer, a nossa vontade de fazer. Por mais que a gente saiba que nós precisamos fazer tal coisa, pode ser que nós tenhamos a ideia de não fazê-la. Por exemplo, vocês sabem que essa videoaula ela deve ser vista por vocês. Nós estamos em um momento diferenciado na sociedade, né? Então vocês têm que estudar. Vocês sabem disso. Quando vocês estão vendo esse vídeo, vocês pensam, tô com vontade de descansar, tô com vontade de dormir. Mas o certo é estudar, o certo é ver essa videoaula. Então vocês são livres, vocês têm o livre-arbítrio de não fazer aquilo
que se deve ser feito. Santo Agostinho traz esse debate. Nós estamos em pleno Covid-19, em uma pandemia mundial, né? E há um debate aí sobre a suspensão das aulas presenciais. A gente sabe muito bem disso. Nós temos que ficar em quarentena, o que os especialistas, em grande maioria, dizem. Só que nós somos livres para escolhermos se vamos ficar em quarentena ou não. Os especialistas dizem que o certo é ficar em quarentena. Só que, a partir da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, é que nós iremos escolher se vamos ficar em quarentena ou se não vamos ficar em quarentena. Outro filósofo que traz também o debate acerca da liberdade é Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, que colocava que a nossa existência precede a nossa essência, ou seja, antes de descobrirmos, de entendermos quem somos, qual é a nossa essência, nós existimos. E existir está diretamente ligada ao fato de sermos livres. Para Jean-Paul Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Então, para Jean-Paul Sartre, a liberdade da vontade ela é completa. A liberdade da escolha ela é completa. Você não pode colocar a culpa de algo que você fez, de que você está fazendo em outras pessoas. Aquilo está sendo feito por você porque você quis assim. Para Jean-Paul Sartre, você é livre para fazer aquela escolha. E a todo momento das nossas vidas, nós fazemos escolhas. Então, a liberdade, para Jean-Paul Sartre, é uma condição humana. É uma condição de existência. Por isso, a liberdade ela está anterior. Ela precede, junto com a existência, ela precede a nossa essência, as nossas escolhas. Ok? Para finalizar, podemos falar sobre a liberdade da razão. A liberdade aí da razão, ela está ligada diretamente ao que é verdadeiro. O livro traz André Comte Sponville, tá? Esse filósofo que faz um debate interessantíssimo sobre a liberdade da razão. A liberdade da razão, ela é identificada quando temos a certeza, a verdadeira certeza de que aquilo é realmente aquilo. E nós não podemos livremente entender que aquilo não é aquilo, porque ela é uma verdade. Por exemplo, é uma verdade universal que nós somos seres humanos. E nós não podemos compreender livremente, tá? Não temos outro entendimento livre de que nós não somos seres humanos. Não existe outro entendimento. Você pode fugir dessa ideia. Você tem a liberdade de fugir dessa ideia. Porém, nós sabemos que ela é uma ideia verdadeira. Assim como é na matemática, por exemplo, onde 1 mais 1 é 2. Acabou. Não existe uma outra resposta, tá, verdadeira para essa soma. Então, livremente nós temos a ideia de chegarmos ao entendimento de que 1 mais 1 é 2. Também podemos entender de outra maneira, mas nós estaríamos fugindo da verdade, da liberdade da razão. Ok? Espero que eu tenha contribuído para vocês aí no entendimento do capítulo. É um capítulo denso, é um capítulo que é importante ser estudado. Junto com esse vídeo, vocês têm aí o roteiro, que já foi passado. Sigam direitinho. Lá tem links de sites, tá, importantes para vocês estarem estudando e vendo outras formas de se compreender a temática do capítulo. Vocês podem mandar a qualquer momento dúvidas, perguntas para o meu e-mail renatoreis.filo.socio@gmail.com. Lá eu vou estar respondendo vocês e a gente vai estar trocando essa ideia.
Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Façam os exercícios, as atividades do capítulo. E beijos. Tchau, tchau. Fui!